O Brasil sobe, então, como vocês acabaram de ver a classificação, para a quarta posição e vai entrando dentro de uma normalidade. Pelo menos em termos de tabela, de classificação, sobre desempenho, a gente vai falar ao longo do Troca de Passes, que está apenas começando. Estou aqui com Carlos Eduardo Mansur, com Alex e está de volta o Twitter. Então faça o seguinte, você que está em casa, estava ansioso para dar aquela cornetada básica no Mansur, ou no Dorival, ou na seleção brasileira, ou elogiar a seleção brasileira, ou elogiar o Carlos Eduardo Mansur, sinta-se à vontade, ok? Hashtag troca de passes no Twitter, hashtag troca de passes no Twitter. Queremos ouvi-los sobre a seleção brasileira, tá legal? Carlos Eduardo Mansur. Boa noite, Mansur. Antes da gente ter de volta a cabine lá direto de Santiago, queria ouvi-lo sobre as primeiras impressões. Um jogo, né, acho que um pouco melhor do que foi contra o Paraguai em desempenho e muito mais no resultado, né, porque era um resultado de derrota, mas longe ainda do que se imagina em termos de seleção brasileira, né, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Uma coisa, eu acho que hoje, para uma coisa, esse jogo serviu muito claramente, eu acho. Ficou nítido qual é o padrão. Embora a seleção tenha tido idas e vindas nesse curto período do Dorival em relação ao modelo, ao que ela buscava em termos de jogo, agora eu acho que está mais ou menos claro o que o Dorival está buscando. Não combina, é um tanto surpreendente, porque não combina muito com outros trabalhos do Dorival em clubes, mas é um modelo, até certo ponto, bem rígido em termos de ocupação de zona, jogadores ocupando zonas do ataque. Tem que ter um jogador bem aberto pelo lado direito, um jogador bem aberto do lado esquerdo, um no centro do ataque, dois jogadores que estão se comportando nem tanto por trás desse centroavante, mas eles não são tanto meias que chegam no ataque, eles têm sido atacantes que eventualmente vêm buscar essa bola. Então são praticamente 5 atacantes, 3 jogadores na saída de bola, Danilo mais 2 zagueiros e 2 volantes. Está muito claro que que a Bolívia foi ao Chile e também venceu a seleção chilena. Mas a partir da superação, de ter saído atrás com 1 minuto de jogo, dá para tirar algo de positivo nisso, né, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. Eu estou ansioso para ver o que o Paulo tem comigo, né, hoje. Entender. Hashtag troca de passes, pode mandar sua corneta pro Paulo também. Assim, ô Felipe, se for olhar, a dificuldade do Brasil no primeiro tempo, um exemplo. Lógico que você sai perdendo e sai perdendo porque entra num jogo, tem a tensão, que a gente sabe que essa tensão do momento de pressão está também gerando algo que também está segurando um pouco, eu acho que o Brasil e o rendimento do Brasil é muito fácil, naturalmente, você apontar os erros ali. Mas eu acho que o controle, a princípio, que o Brasil teve, o que tem que melhorar é que são condições para finalizar, de repente, um pouco mais. Só que o jogo foi se desenrolando mesmo com o adversário mais frágil, mas ele faz o gol dentro de casa, também num momento desesperador para o Chile. Facilita todo e qualquer tipo de jogo que ele acabou fazendo no primeiro tempo, mas o Brasil seguiu jogando. Lógico que ainda não está coordenado, né? Tem algumas coisas assim para melhorar. Hoje não dá para se falar, foi um jogo ruim. Lógico que falta algo, porque o nosso nível de exigência com a seleção brasileira também é alto. Teve o pênalti no Rodrigo também ali no segundo tempo, que poderia ter dado, para mim foi um absurdo ele não ter dado e poderia ter mudado também algo. Eu não sei, eu acho que o Brasil, de toda maneira, a gente tem que tomar cuidado também para não ficar mudando muito ao longo da... Nós precisamos de um padrão. E jogador para se sentir confortável em um time de futebol, seja em clube, mas principalmente na seleção, ele também precisa de sequência. Lógico que ele tem que se ajudar. Porque senão eu não pego afinidade de jogo, né, nesses movimentos. É duro você pegar, só vou juntar e eu não vou criar um padrão através disso. Só que o mais importante acabou sendo que foi realmente o jogo. O gol no finalzinho do primeiro tempo ajudou demais nesse sentido. E ali, para isso que o Igor Jesus foi colocado e precisa-se de um 9 e ele fez isso super bem. Numa boa parte do tempo ele passou querendo participar, né, nos movimentos. Então a bola corria para um lado, ele veio no movimento contrário, fazendo isso muito bem. A bola vinha para o outro, ele movimento contrário, mas a gente não tinha, em alguns momentos, para ele poder participar. E como qualquer 9 não tem participado. Vamos só trazer aqui a participação então da nossa cabine direto de Santiago, lá no Chile, né? De lá eles transmitiram essa vitória do Brasil, vitória importante, 2-1. Luiz Carlos Júnior, Paulo Nunes e o intrépido, tá com frio, hein? O intrépido Lédio Carmona. Os três estão aqui prontinhos, agasalhados para participarem do Troca de Passes. Olha, se tem uma coisa boa, né? Se dá para dizer algo que foi positivo nesse jogo da seleção brasileira,
para mim foi a participação do Igor Jesus, porque fez o gol, mas já havia feito boas movimentações no primeiro tempo. No segundo tempo, mesmo quando saiu, até um pouco antes, faz uma movimentação boa, né, que poderia ter saído, e saiu na frente do goleiro, faltou um pouco ali de velocidade para conseguir tirar a bola do goleiro chileno, mas fez um bom jogo. Se estávamos ou estamos à procura de um 9, acho que o Igor ganhou alguns pontos, não, Luiz? Boa noite, amigos. Boa noite, fala Diniz. Calma, Alex, que já vai rolar. Calma, que daqui a pouquinho o Paulo Nunes explica aí. O Igor Jesus ainda apresentou na seleção para Lédio Carmona o Kamehameha. Kamehameha. Apresentou coisas mais importantes do que isso, Luiz, certamente. Com certeza. Certamente. Ele é o intrépido, sempre intrépido, hein, Paulo Nunes? Exatamente, boa noite. Boa noite a todos aí da mesa. Foi um jogo... Alex, primeiro, eu falei que você é um perigo, você sempre foi um perigo jogando. Você foi um craque. Especialmente, né? Exatamente. E aí na mesa, então, mais ainda. Mas eu gostei. Eu acho que, primeiro, sobre o jogo. É importante a vitória, a gente falou muito sobre isso antes do jogo. É importante esses jogadores, né, ganharem mais confiança, né, ficarem mais confortável dentro do campo. E só a vitória traz isso. E Paulo Nunes, num jogo em que o Brasil já entra pressionado e no primeiro ataque do Chile